Eu sou o Caio Gouveia, esse é o AmibCast e inaugurando 2024 nós vamos falar sobre um tema que é, de fato, especial. Tão é especial que nós temos um dia de atenção. Mas, para instigar mais, é o ponto de engasgar não é normal e pode ser fatal. Para falar sobre isso, a gente tem os dois especialistas aqui comigo, o Dr. José Grumamar, a Dra. Maria Carolina, para falar sobre um tema que é importante e nesse específico podcast, nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Disfagia, de Atenção à Disfagia. Prazer inenarrável ter vocês dois aqui no podcast, novamente no AmibCast, e agora em 2024. Bom, Caio, é um prazer também a gente estar mais uma vez aqui falando sobre a disfagia, o quão é importante isso, e trazer a força da Amib junto com as suas regionais para que a gente possa aí trabalhar em cima dessa temática, né? Então, é sempre muito bom estar aqui e falar sobre, ainda mais com a Maria Carolina, que é uma pessoa que eu divido aí muitos anos de Amib, e o quanto é importante a gente estar junto nessa causa, né? É um prazer enorme estar aqui novamente, ainda mais para a gente falar sobre uma campanha que é tão importante para a gente, né? Para nós fonoaudiólogos, que é sobre o Dia de Atenção à Disfagia, que é comemorado no dia 20 de março. Então, todo ano a gente busca uma campanha para poder conscientizar as pessoas sobre a importância do tema, né? Então, a gente busca conscientizar não só os profissionais, mas também a população em geral, né? Sobre o fato de que ser disfágico, apresentar alguma dificuldade para mastigar ou para engolir, ou, como você falou, se a gente apresenta engasgos frequentes, isso não pode ser mais encarado como algo normal. A gente precisa dar a devida atenção a esse tema. É um tema realmente importante, porque a gente tem dados bem... Vocês vão até passar para a gente, dados até que eu fiquei antes aqui no nosso bate-papo prévio ao podcast, dados bastante importantes sobre engasgo e fatalidades, né? E nesse ano eu vi que a gente colocou um termo um pouco mais fácil, palpável. Qual que é o foco da campanha esse ano, de atenção à disfagia? A gente tem um foco principal em que público? Esse ano a campanha ela vem com várias temáticas nos últimos 4, 5 anos. E a gente sempre tentou fazer uma escalada aí dos públicos que a gente queria ali alcançar, né? Então a gente começou desde o profissional de saúde para informar melhor, para detectar melhor, para ter realmente um monitoramento e um manejo melhor da disfagia dentro da sua área de atuação, mas a gente vem percebendo que o engasgo ele está sendo muito mais comum ser ali observado pela sociedade, e ainda mais essa sociedade ficar com a pulga atrás da orelha, o que é que eu tenho se eu estou engasgando tanto, né? Então, a gente tem uma participação colaborativa, Amib, SOPAT, com outras sociedades científicas, onde a gente participa dessa campanha nacional, né, com foco realmente de levar a disfagia para a sociedade. Então, esse ano, a ideia é que a gente envolva mais ainda essa informação para o público mais leigo, para a sociedade que está rotineiramente se identificando com esse assunto, com essa pauta. A gente tem visto aí na televisão e nas notícias, cada vez mais trazendo o impacto da disfagia, tanto para o engasgo que vai levar a uma internação prolongada, ou até mesmo engasgo que pode gerar um óbito, uma fatalidade, né? Então, a ideia é a gente levar para a sociedade junto toda essa campanha, por isso que se chama Juntos Somos Mais Fortes, né? Então, é uma campanha que a gente está desde o início, como a MIB ali, como representação científica, e a ideia é levar para a sociedade quais são os alertas, né? O que é que eu devo fazer, quando eu devo me preocupar, quando o engasgo ele realmente não é normal. Então, assim, de fato, nós engasgamos, né? É uma coisa que vai acontecer, mas a gente precisa ficar em alerta quando isso passa a não ser mais uma normalidade, e sim um fator de atenção para a nossa saúde. Então, a ideia é trazer esse ano, cada vez mais, a campanha para a sociedade, a população geral. Eu vi que ele tá muito legal, vocês estão vendo até aqui no nosso telão, vocês vão ver aí com certeza. Mas, tem o tempo para comer aumentado. Tosse e engasga enquanto come. Sente a comida, para na garganta. Quer dizer, termos que são muito palpáveis e muito fáceis de qualquer pessoa entender e que são sinais de alerta. Carolina, você acha que
de fato, quando a gente tem esses sinais, a gente deve preocupar? Porque o Dr. Ribamar falou bem da ideia da gente descobrir qual que é o engasgo que, de fato, temos que tomar mais atenção. Uhum. Na sua opinião, Maria Carolina, como é que a gente consegue definir isso para o público? Falar, ixi, eu preciso tomar cuidado. São esses 3 pontos aqui que a gente acabou de ler? Esses 3 pontos são muito importantes. Eu acho que primeiro é importante a gente entender o que é a disfagia. Então, de uma forma bem simples, a gente tem que pensar que a gente tem que transportar o bolo alimentar da boca até o estômago de uma forma que seja natural, de uma forma que seja segura. Então, se eu tenho qualquer dificuldade nesse transporte, é porque tem alguma coisa errada. Então, quando eu falo, o paciente demora muito com o alimento dentro da boca, isso não é normal, né? A pessoa ficar ali mastigando ou tentando fazer uma deglutição, ou seja, com esse tempo que a gente chama de tempo de trânsito intraoral aumentado. Então, o alimento fica e a pessoa não consegue fazer a deglutição, né? Ou então o alimento fica parado, dá uma sensação de que ele está parado na garganta ou que ele está parado um pouco mais embaixo. Isso também a gente não considera normal, porque isso não é confortável, né? E a tosse, o engasgo, a gente pode falar que é um sinal que é bem perceptível. Então, eu como e tuço muito, eu como e engasgo sempre. Então, peraí, tem algo que realmente está estranho. Então, a gente colocou essas 3 principais características, né, para poder ficar mais fácil das pessoas, da população em geral, identificar o que está acontecendo com ela, se isso pode estar realmente acontecendo ou com ela ou com alguém da casa, né? Um idoso ou com alguma criança, porque é importante a gente deixar claro também que não tem faixa etária. Então, isso pode acontecer, né? Desde o bebê até o idoso, de 90 a 100 anos de idade. A atenção tem que ser mantida em todos, né? Sim. Mas existe, por acaso, até para as pessoas de casa aí que estão vendo a gente, que é o enfoque principal agora, a gente falar com o público geral, existe alguma faixa etária que a gente tem que tomar mais atenção? Olha, até pouco tempo não engasgava, mas meu avô começou a engasgar, ou meu pai começou a engasgar, e assim por diante. Quando a gente deve começar a dar mais atenção e um enfoque mais importante? Não que as outras faixas etárias não tenham. Uhum. Cada vez mais a gente vê o envelhecimento populacional, né? E comumente dentro dos nossos consultórios ou até na nossa área de atuação, a gente vê os idosos, né? Então é até difícil a gente falar que o idoso é acima de 60, 65 anos, onde a gente tem onde a gente tem hoje uma prática de funcionalidade, né? Um grau de independência muito maior do que antigamente, né? Ainda mais uma sobrevida, né? Onde a perspectiva de vida hoje ela é muito maior do que antigamente. Muito maior. Mas a gente considera uma faixa etária com uma atenção maior os idosos, né? Então, acima de 65 anos é um público que a gente, obviamente, precisa prestar mais atenção quando essas alterações elas começam a ocorrer cotidianamente. Então, é algo que o envelhecimento ele vai trazendo. Da mesma forma que a voz, a gente não vai cantar como cantava antes, mas a gente pode aperfeiçoar essa voz. A deglutição é da mesma forma. Eu posso não engolir como eu engoli antes, eu posso engasgar mais quando eu bebo um comprimido, que hoje eu tomo 10 comprimidos de uma vez só, do que antes. Então, precisa de uma atenção nesse público, né? A gente percebe que realmente o grande nicho de pessoas que estão internando ou que vêm com essa queixa, ela é acima de 65 anos. Então, se a gente for pegar aí os últimos 12 meses, o número de pessoas com mais de 65 anos que tem o sinal do engasgo como característica no dia a dia, ele é muito crescente. Então, é um público que a gente realmente precisa ter uma atenção maior. Maior foco no mundo. Maior foco. As outras idades, a gente pode considerar que vale a pena pesquisar de uma maneira bastante extensiva o motivo do engasgo, que já não é normal, né? Não é por fraqueza, não é por nada. Então, para lembrar dessa outra a faixa etária que até a Carol tinha citado bem, que é a parte dos jovens, das crianças. Comecei a engasgar, ou a criança, desde o aleitamento materno, começa a engasgar. A grande recomendação é procurar um especialista que pode dar o diagnóstico e até a gente conseguir progredir com o tratamento.
Tem algumas causas específicas nesse grupo etário? Do jovem e da criança? De uma forma geral, a gente pode falar que as doenças neurológicas podem causar, né, a disfagia, né, a disfagia como um sintoma aí de uma doença neurológica. Então, um paciente, por exemplo, com AVC, né, um pós-AVC, a gente pode ter aí como uma sequela, digamos assim, essa dificuldade de deglutição, doenças neurodegenerativas também, né, e para o idoso especificamente, a gente, como o Ribamar falou muito bem, a gente pode ter o envelhecimento dessa musculatura, né? Então, eu falo muito com os meus idosos, olha, a partir de agora, quando você está caminhando na rua, você não tem mais atenção, porque senão é um risco aumentado de você ter uma queda. Sim. Então, muitas vezes, você vai ter que ter mais atenção também durante a alimentação. Né, mastigar melhor os alimentos, evitar conversar durante, tá com a comida na boca, e vai conversando, ou assistindo uma televisão e se distrai. Então, muitas vezes, a gente tem que prestar mais atenção a essa tarefa, que antes era tão normal, que é se alimentar, às vezes precisa de um foco maior. Né? Geralmente, crianças ou adolescentes, a gente pode ter essa questão relacionada ao engasgo, aí tem que pesquisar algum tipo de doença mesmo, que pode aparecer. Né? Mas a gente pode ter até questões emocionais que possam estar envolvendo aí e deixando a pessoa com essa ou inapetência, né? Ou essa própria dificuldade de deglutir. A própria população infantil, né? Esse nicho, ele traz algumas características e os pais que estão nos escutando, eles vão entender muito, né? Minha filha, por exemplo, quando saiu da maternidade, engasgava demais quando estava mamando. Daí a gente pensava que era só uma adequação de fluxo, enfim. Mas a gente precisou intensificar algumas situações com o pediatra para identificar a causa, né? E aí foi percebido um refluxo que pode também ter essas características. Então, hoje a gente recebe bastante criança para fazer vídeo deglutograma, onde a queixa principal é: o meu filho engasga durante a mamadeira ou durante o seio materno ou até mesmo após a alimentação. E quando a gente vai junto com o médico radiologista verificar essa fase esofágica, é percebido ali uma alteração de esôfago. Né? Então, aí você tem que ter aí várias estratégias junto à equipe multi que vai melhorar esse manejo dessa criança ou até mesmo nas crianças que têm uma paralisia cerebral, que é uma porcentagem grande que merece destaque também para essa alteração. Né? Então, quando a gente pensou nessa campanha em se unir todo mundo, você vê aí que são várias entidades. Né? Então, a Academia Brasileira de Disfagia, o Alzheimer, a Sociedade Brasileira de Fono, então a SBGG, a de Geriatria e Gerontologia, a NCP de Cuidado Paliativo, ou seja, o grupo de motricidade orofacial de Belo Horizonte. Então, assim, completo, é um time, junto Sopat e Amib, um time que se uniu, onde cada um tem um perfil de especialidade, né, desde a criança até o idoso, e que a gente vai configurando essas estratégias para realmente pulverizar essa informação. Né? Então, o slogan desse ano, que foi pensado em todo o grupo, né, ali, que é a disfagia no caminho, né? Então, no caminho da informação, no caminho de diagnóstico mais preciso, diagnóstico mais precoce, e não somente quando esse engasgo ele já se torna algo que é muito mais grave. Né? Mais grave. Então, é a identificação precoce mesmo que a sociedade precisa ter. Quem vai identificar normalmente é o familiar, né? É quem sente, né? Quem sente ou quem percebe. Às vezes é o seguinte, muito frequentemente a gente no mundo atual, né, corre para um lado, corre para o outro, não consegue nem comer, se come, joga comida para dentro. O seu horário de almoço tem que ser 1 hora. Na verdade, você tem meia hora de trânsito, 20 minutos para chegar lá, então fica 10 minutos só de almoço. Então você vai comer muito rápido. Essa ideia, para muitas pessoas que estão trabalhando, principalmente em São Paulo, que são cidades, né, bastante densas, intensas, com muitas cobranças, muita dificuldade de locomoção. Quando que eu devo falar assim, putz, eu estou engasgando muito, é porque eu estou comendo rápido, é porque eu estou respirando ao meio, eu estou conversando, eu estou fazendo uma call no que eu estou comendo. Então, quando que realmente eu tenho que me preocupar com, de fato, eu tentar controlar mais os meus hábitos para poder fazer algo
de uma maneira mais coordenada e evitar o engasgo. E quando eu tenho que falar assim, opa, alguma coisa está errada mesmo. Agora estou comendo certinho. Quando é que dá esse clique pra gente? Porque muitas vezes a gente fala, putz, engasguei. Dá uma tossidinha, fica lá tossindo tantão, passa, continua comendo. Engasga de novo. Opa, será que é? Aí passa. Não, você fica aquela pulga atrás da orelha, mas passa. Mas em muitos casos, a gente já viu, né? Que o primeiro engasgo é o fatal. Né? E ele pode ter tido alguns sinais. E tem algum sinal, além desses daqui que a gente viu, que chamem a atenção, tanto da pessoa que engasgou, ou da pessoa que teve esses sinais de disfagia, quanto dos cuidadores, caso seja um idoso, caso seja uma criança, dos cuidadores que estão próximos. Carol? Olha, eu acho importante, assim, a pessoa que já percebeu que está engasgando com maior frequência, ela precisa passar por uma avaliação especializada, é o ideal, né? O fonoaudiólogo faz essa avaliação da deglutição, né? De uma forma, a gente fala uma avaliação de toda a musculatura orofacial e da própria avaliação junto com o alimento. A gente acompanha o paciente se alimentando para identificar alguma dificuldade realmente que ele possa apresentar, né? Então, é importante passar por essa avaliação. Agora, infelizmente, Caio, eu acho que eu estou aqui. A gente está aqui, batendo um papo, comendo aqui, e, de repente, até mesmo por essa questão de estarmos distraídos, aí pode acontecer esse engasgo, que é o fatal. Então, a gente tem que saber a importância, o seguinte, a tosse, quando eu falo que eu engasgo, isso é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Então, a gente tem que entender que o alimento que ia passar pelo esôfago e chegar até o estômago, ele tomou um caminho diferente, que é o caminho da via aérea, ou seja, caminho do pulmão, onde não pode entrar um alimento. Então, o nosso organismo ele é tão perfeito que ele fala assim, epa, aqui não. Então, ele me manda tossir, engasgar, para que esse alimento que está penetrando pela via aérea, ele possa sair. Então, esse é um tipo de questão, né? Qual é o problema se eu engasgo muito? É porque sempre esse alimento chegando até as vias aéreas, entrando no pulmão, eu posso ter um quadro grave que se chama pneumonia aspirativa. Então, a gente tem essa questão de uma consequência de engasgos frequentes. Agora, a outra questão, né, é da obstrução total das vias aéreas. E aí é uma situação de urgência, de emergência, que requer atitudes ali muito rápidas, né? Então, a pessoa sofrer um tipo de manobra, então a gente fala, né, da manobra de desengasgo, compressão abdominal, de Heimlich, que aí é extremamente importante que a população em geral saiba fazer, né? Conheça e que saiba fazer, porque alguém engasgar próximo de mim, eu acho que eu vou conseguir resolver, mas e se eu engasgo perto de uma outra pessoa e tem essa obstrução total das vias aéreas? Então, são situações muito diferentes e com consequências graves, né? Essa da obstrução total das vias aéreas, eu posso ter uma parada aí respiratória, evoluir para uma parada aí cardiorrespiratória, e aí a situação pode realmente ser fatal. E a questão também da pneumonia aspirativa, a gente tem que pensar que é algo muito preocupante. Porque se eu já tenho uma pessoa que é mais fragilizada, um paciente que é mais debilitado, ou que é um idoso, uma idade mais avançada, e essas pneumonias de aspiração também podem levar a uma internação prolongada, uma intubação orotraqueal. Então é algo, né, Riba, que a gente precisa de ter muita atenção. Então são duas questões importantes e diferentes, na verdade. Né? Diferentes. É como poder falar, um é crônico e outro é agudo, né? Vai engasgando até acumular uma quantidade de resíduos no pulmão e você tem um risco de fazer uma pneumonia ou uma pneumonite. E o outro é a obstrução das vias aéreas totais. E eu acho que o nosso alerta vem daí, né? Então, quando essa situação acontece, de fato, a me impedir de ter minhas atividades de vida diária de forma habitual, ou seja, uma vez ou outra engasgar,
Ela pode ser, de fato, algo corriqueiro. Mas eu constantemente engasgar, eu preciso ter na minha cabeça que isso é uma chamada de atenção, né? E se a gente for pegar pelo gancho da medicina intensiva, é muito que a gente escuta também hoje quando a gente vai avaliar os pacientes ou quando a gente está passando os rounds, né? Então, os pacientes, eles chegam onde eles dizem, a gente faz uma triagem de risco com toda a equipe e você pergunta, você engasga? Não, eu não engasgo. Na hora que você está saindo do leito, o paciente fala assim, na verdade, às vezes eu engasgo quando tomo comprimido, né? E você já observa alguma fragilidade ali nesse comportamento, né? Então, a gente precisa entender que dentro do contexto da terapia intensiva é muito importante porque geralmente é o local onde eu preciso ter uma atenção maior em relação a esse cuidado, né, essa boa prática em saúde, onde a broncoaspiração é um evento que acontece, que é esse engasgo que tem uma fatalidade num paciente já fragilizado e que ele pode ser até 72% da nossa UTI aí com essa queixa, dependendo da disfunção e da origem dessa disfagia, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, além da sociedade, fincar as boas práticas em saúde dentro do âmbito da nossa atuação, né? Então, a AMIB, o departamento de fono da AMIB, vem trabalhando vários anos com essa questão de quais são as recomendações que nós precisamos fazer para a equipe multiprofissional em atendimento ao paciente que tem essa fragilidade, né? Então, ter um profissional, eu acho que, de fato, é o primordial, é ter o profissional fonoaudiólogo dentro dessa instituição, dentro dessa unidade, e trazer todo o seu conhecimento de boa prática, de manejo do paciente, uma avaliação mais direcionada, uma avaliação com um perfil mais individualizado, ter ali uma educação em saúde, uma educação permanente com toda a equipe, trazer a questão também da saúde mental dessa equipe, porque ter um profissional em 500 leitos não é normal também, não é só engasgar, né? Então a gente precisa entender isso, né? Então garantir essa boa prática dentro da unidade de terapia intensiva e dentro da unidade hospitalar. Então assim, a gente sempre pensa em focar com a sociedade, mas a gente também tem um nicho dos nossos pares que ainda tem muita dificuldade de identificar a disfagia. Sem dúvida. Né? Sem então assim, onde a gente vê que, olha, eu sou o geriatra dele há 30 anos, ele engasga sempre, mas eu nunca dei bola para isso, né? Então, assim, a gente às vezes perde o rastreio, a gente perde essa informação tão valiosa lá quando esse idoso começa a ter a fragilidade e faz aquelas consultas rotineiras com seu médico, porque tem médico que é da família, né? Sim, sim, então, sim. E é um apoio muito importante. Então, se a gente, como equipe, começa a identificar melhor os nossos pacientes, a sociedade também ela fica mais informada, né? Então, o foco realmente é esse, né? A gente proporcionar informação longitudinal, independente de onde for. No caminho, né? No caminho. No caminho. Tá aqui. Isso aí. Perfeito. Bom, existem números que para o pessoal chamar atenção para um tema tão importante. A gente falou de engasgo de cara até, né? Porque a semana da atenção é disfagia, que não é só o engasgo, como a gente deixou claro aqui, mas a gente chama engasgo porque gosta de impactar. E dar uma impactada aqui para o pessoal ficar preso ao podcast que veio até o final, porque é um assunto de extrema importância. Mas outra coisa que dá para a gente chamar a atenção do público, especialmente do público que não é da saúde, mas também do público da saúde, porque a gente não tem muita noção de números, é números. E números da mídia, né? A gente tem números extremamente, assim, fortes e sólidos de quão importante esse tema e quão arriscado é e todas as circunstâncias que podem levar a desfechos negativos se a gente não tiver a atenção necessária. Temos alguns desses números para a gente aí conseguir alinhar para o público? Sim. A Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, ela trouxe recentemente, né, que uma a cada cinco pessoas acima dos 50 anos apresenta algum tipo de dificuldade, né, de disfagia, vamos chamar assim. Então, é um número que é bem alarmante, né? Você pensar, né? E a gente tem a disfagia, que é a própria dificuldade de deglutição, que o fonoaudiólogo trata, que a gente chama de disfagia orofaríngea, mas também tem as questões esofágicas, que são importantes, como o Ribamar já falou, no caso da criança, dos refluxos, né? Que são importantes também.
Parece que a gente teve um número de 3 mil No casos, último ano, né? mais de 2.000 casos, né? 2.000. E aí são números não só de pacientes do hospital. Não, é geral. São né? números gerais, né? A sociedade aí. E rotineiramente a gente vê, né? O bebezinho levado para a polícia militar porque a mãe viu que ele engasgou. E ali ele tem um suporte mais imediato, né? Com quem realmente sabe manejar melhor essa alteração, essa disfunção. Se a gente for pensar aí nos últimos acontecimentos, né? Desde dezembro, a gente vem escutando na mídia, né? Então a gente teve esse piloto de Fórmula 1 que teve um engasgo no final do ano e que infelizmente levou a uma fatalidade agora nas últimas semanas. Nós tivemos também atrizes que também relatam essas dificuldades, né? Uma colega nossa, a Mônica Bretas, também que levou isso juntamente na mídia social, com uma atriz a qual elas têm ali um vínculo entre terapeuta e paciente, né, e trazendo isso no Fantástico, o quanto foi importante a presença da Mônica ali para ajudar essa atriz, porque a Mônica sabia fazer a manobra, né, em todos os sentidos. Então a gente vê hoje, e o nosso grande propósito é que todos esses cartazes eles sejam enviados, eles sejam permitidos colocar em áreas públicas, né? Até para que chame a atenção mesmo e que cartazes ensinando manobras, ensinando a manobra do desengasgo, enfim, sejam também colocadas ali ao público em geral. Então, acho que é uma torcida aí crescente para que isso se desenvolva mais com essa informação. A gente sabe que não é fácil, né, levar tanta informação para tanta gente, mas a gente espera fazer replicar, né, essa informação melhor. Então, assim, se a gente for pensar em doenças específicas, Caio, saindo da sociedade geral sem uma doença, né, a gente tem ali entre 22% a 72% dos pacientes com AVC, dependendo do local da lesão, né, e isso pode gerar uma alteração muito grande durante a internação, principalmente no tempo de internação, alongando isso, e isso é um desperdício em custo hospitalar, né? Se a gente precisa ter uma equipe para fazer essa boa prática e não tem, esse paciente vai ficando mais tempo sem uma atenção devida. Se a gente for pensar no público infantil e aí focando na paralisia cerebral, a gente tem aí números maiores de 60% dessas crianças, dependendo também da sua gravidade. Se a gente for pensar nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, esses pacientes também têm uma variação de 35% a 48%, se eu não me engano. Então, assim, você vai tendo ali números que são alarmantes, né? Sem contar nos pacientes que têm uma demência, né? Então, são pacientes que eles vão cursando com a deterioração progressiva, muito maior, né? Então, comem, mas já não comem mais o sólido duro, tem que ser uma coisa mais macia, enfim. Então, são números realmente alarmantes. Dentro da unidade de assistência, a cada 7 pacientes que internam com uma prescrição de dieta via oral, até 5 pacientes podem estar com uma consistência inadequada da dieta. Isso é importante. E isso é muito importante para nós, né? Porque a gente muitas vezes não sabe o histórico do paciente. E às vezes a gente libera uma dieta geral para um idoso que tem uma alteração dentária enorme, que não consegue mais mastigar um bife, né? Então, ou usa a prótese e está sem ela. Então, essa atenção nós temos que ter como equipe também, né? Então, está vindo da sociedade. A gente precisa fazer um inquérito melhor para essa família, para esse paciente e ter um profissional ali para realmente avaliar essas consistências. E quando a gente vai pensar neste erro de prescrição, né, a gente está pensando na segurança do paciente, né? Abril vem aí como mês da segurança do paciente, já tendo gancho. Vamos fazer os ganchos dos dias. Já tendo gancho. Meses, dia. Já tendo gancho, mas eu acho que é uma oportunidade importantíssima para a gente falar disso, né? Olhar, ter uma atenção melhor nos nossos pacientes quando internam, nesses pacientes que trazem essas queixas de fora, né, que é mais difícil mastigar, que é mais difícil comer uma comida tão sólida, que com água engasga, que com comprimido também, para que a gente possa prescrever uma consistência da dieta de forma mais adequada, né? E aí vale
todo um nicho que a gente trabalha em tentar padronizar melhor essas consistências com todo mundo, porque o que é dieta pastosa para você, na minha instituição, ela não é uma dieta pastosa. Pode não ser. O que é batido para mim, para você pode nem existir. Perfeito. E quem faz essa prescrição imediatamente, geralmente é o médico. Geralmente ali tem uma assistência muito mais rápida, né? Porque esse profissional está na admissão do doente. Acho que é né? fundamental mesmo o que você falou. É padronizar. Porque a gente tem tanto tipo de dieta. Sim. Aí tem a dieta que o nutricionista coloca, a dieta que o médico acha que tem. Aí o fonoaudiólogo, não, essa aqui, põe essa aqui. Eu fui num lugar que tinha disfagia 1, 2, 3. Aí tinha pastosa macia. Aí tem tanta opção. Ok, você imagina você orientar. Eu imagino, todo mundo orientando, mas eu imagino o pessoal da COL. Falei, o que esse cara quer agora? Tem 4 tipos aqui. Não, eu ainda imagino o pior. Imagina esse paciente que vai para casa. Nossa. Né, para você orientar a família o que é consistência XYZ e qual a melhor forma de fazer essa consistência, né? Mas a notícia boa é porque a gente está trabalhando muito em cima de padronizar essas dietas. Legal. Isso foi uma notícia fantástica. Acho que vai demorar um pouco, porque não é fácil você padronizar cada item, né, de um já cardápio. Caminhamos bastante. Né? Mas estamos caminhando. Né? Existe uma padronização que se chama IDSE, que é uma padronização internacional, global, né, onde tem um grupo, IDSE, IDDSI, que é uma padronização onde tem um grupo internacional trabalhando em cima disso. Né? Eu faço parte do grupo de implementação aqui no Brasil e a gente está realmente levando essa informação para as pessoas e dando aquele estímulo para que padronizar é realmente a melhor saída para diminuir a insegurança desses pacientes, né? E até mesmo para a gente orientar melhor quando vai para casa. Isso. Né? Minimizar os erros, minimizar né? erro, isso. Dá mais segurança, né, na instituição. Dá segurança para o cuidador, que vai ter já muita dificuldade com esse paciente que tem agora, vamos dizer, um AVC, que tem já um monte de limitação, vai tendo insegurança na hora da alimentação, como é que será? Sim. E aumenta o índice de internação hospitalar, né? A gente sabe que as complicações são bastante evidentes. Pô, foi muito bom esse papo. E a gente tem que comemorar mesmo, porque com essa padronização, o dia 20 de março, que é o Dia Nacional de Atenção à Disfagia, não é só um dia para só vocês terem atenção e se preocuparem com esse tema tão importante. E sim, provavelmente teremos uma possibilidade de padronização nisso, tanto hospitalar quanto para casa. Das consistências. Prazer inenarrável nesse bate-papo fantástico que eu tive aqui. E eu deixo para vocês as últimas considerações para a gente comemorar esse dia, né? O Dia de Atenção à Disfagia, 20 de março. Vai lá, Carol. Bom, só para finalizar, é importante que as pessoas saibam que a gente pode prevenir também os engasgos, né? Então, existem formas muito simples e a gente sempre orienta os nossos pacientes, por exemplo, não oferecer a dieta se o paciente estiver sonolento ou prostrado, porque o nível de atenção vai diminuir e a chance desse paciente engasgar vai ser maior. Então, a gente fala, só oferecer a dieta se ele estiver bem acordado, bem alerta. A outra orientação que a gente passa é em relação à postura durante a oferta da alimentação, bem sentado, corpo e cabeça alinhados. Então, eu falo assim, não pode tomar nem um pouquinho de água deitado, porque um pouquinho que você toma pode ser fatal. Então, a não ser que a pessoa tenha alguma restrição de postura e tenha alguma prescrição médica de não estar a 90 graus, a gente orienta esse paciente acima de 60 graus, é um posicionamento de segurança para ser oferecida a dieta. A gente fala também para não deitar logo após a alimentação, porque a gente tem a questão do refluxo, que a gente conversou um pouquinho aqui também. Então, assim, o paciente que tem refluxo, a gente pede para esperar mais tempo. Eu gosto de dar uma dormidinha depois do almoço. Não, espera uns 40 minutos, 1 hora, né? Então, são mudanças de hábitos e, às vezes, aquilo que eu te falei, às vezes a gente vai avaliar e algumas orientações simples podem ajudar bastante a pessoa. E tem algumas lendas urbanas, né? Lendas urbanas, São Brás, levanta os braços, pula. São Brás, desafoga o meu rapaz, é isso aí? E os tapa nas costas. Tapa nas costas, não sei, funcionava para mim. Eu acho que é só a gente fica com muito foco no paciente, mas é você que está aí, né, nos assistindo, né? Então,
caso venha a ter um engasgo, talvez beber água não seja a melhor opção. Inclusive, Sim. a gente está com uma via aérea mais fragilizada e a água pode intensificar, inclusive, aquele engasgo. Então, respira, tenta respirar com mais tranquilidade. Obviamente, se tiver uma pessoa próxima ou você que for treinado para fazer a manobra de desengasgo, é muito mais assertivo, né? Mas existem algumas lendas urbanas que realmente não funcionam, né? A gente, obviamente, vê isso. Tapinhas nas costas, todas essas situações, existem algumas manobras, inclusive com crianças, né? Que são feitas com pressões, né, nas costas, e sim, mas precisa sim de uma orientação, enfim. Então, são coisas que... Tem uma técnica, né, adequada. Sim, tem uma técnica. E a gente precisa só se alinhar a essa técnica e realmente ter essa informação. Eu acho que, assim, agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer também a todas as sociedades científicas que estão envolvidas dentro da nossa campanha, né? O quanto é importante e é feito a muitas mãos, há muitos anos, e temos um carinho muito especial por essa campanha. E o mais legal de tudo é que é simples, né? Ela é simples, é fácil de ler, dá vontade de ler, tá muito boa a campanha. Sim. Parabéns aí. Obrigada. Sucesso, pessoal. Obrigada. Esse foi o primeiro AmibCast de 2024. Imagino que vem por aí. Fiquem ligados. Então, atenção à disfagia.